Seja bem-vindo de volta ao programa Se Liga na Educação. Eu sou a professora Isabela, professora de Ciências, e essa é uma aula do 8º ano do ensino fundamental. Nesta aula, vamos trabalhar Reino Plantae, Introdução. Bom, nesta aula vamos identificar os principais representantes do Reino Plantae e conhecer, compreender, melhor dizendo, suas características gerais. Bom, as plantas, são dos representantes mais importantes do reino vegetal e que estão presentes nos biomas, em todos os biomas praticamente, na superfície do globo terrestre. Bem, elas são consideradas organismos produtores, são a base da cadeia alimentar, porque são seres fotossintetizantes, capazes de produzir o seu próprio alimento, e esse alimento, além de sustentar o próprio organismo vegetal, também sustenta os outros organismos que ficam acima, em outros níveis tróficos. Estou falando dos herbívoros, dos carnívoros, dos decompositores. Portanto, a vida na Terra depende das plantas, depende desses organismos que são produtores, tá? No processo fotossintético, as plantas capturam gás carbônico e água e, com o auxílio da luz solar, elas conseguem produzir glicose e gás oxigênio. Aliás, o gás oxigênio também é fundamental para uma boa parte dos seres vivos que habitam a superfície do nosso planeta e que respiram esse gás, ou seja, são organismos aeróbicos, ok? Bem, existe uma variedade imensa de organismos que fazem parte do reino Plantae, e eles têm um grande sucesso na adaptação ao ambiente terrestre, sucesso esse que foi sendo construído ao longo da evolução desses organismos, e junto com a evolução, junto com as mudanças que esses organismos sofreram, eles também aumentaram a sua complexidade. E agora a gente vai saber quais que são esses organismos que compõem esse reino, ok? Vamos lá? São esses aí: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, são 4 grupos, basicamente, que compõem esse reino Plantae. Quem são as briófitas? Briófitas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas. São plantas bem pequenas, que a gente custa a enxergar. Para a gente poder ver todas as estruturas dessa planta, a gente precisa usar uma lupa, tá? As briófitas são muito encontradas em locais úmidos e mais sombreados. Geralmente elas formam aquele tapete verde sobre rochas, sobre o solo, tá? São plantas muito bacanas e provavelmente as primeiras a surgirem na evolução desse reino. Bom, as pteridófitas são representadas pelas samambaias e pelas avencas. Elas foram provavelmente o segundo grupo a surgir na evolução desse reino, e elas não apresentam sementes e nem flores e nem frutos. São já plantas de maior porte. Quando a gente compara com as briófitas, a gente já verifica plantas de maior porte nesse grupo das pteridófitas, mas ainda tem coisa para acontecer para formar as angiospermas e gimnospermas, que são plantas mais complexas, que inclusive produzem sementes. Até pteridófitas a gente não tem plantas produtoras de sementes. Bom, quem que são as gimnospermas? São os pinheiros, as sequoias, tá? E por fim, o último grupo que surgiu aí ao longo da evolução é o grupo das angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. Aliás, esse de longe é o grupo com maior diversidade de espécies quando a gente compara com os outros grupos do reino Plantae. Isso exatamente se deve ao fato dessas plantas produzirem flores
e frutos. Já já eu vou falar a importância dessas estruturas para essas plantas, ok? Vamos continuar aqui. O estudo da evolução do reino vegetal começa com a paleobotânica, que é o campo da paleontologia dedicada à investigação de organismos vegetais que foram preservados em rochas sedimentares. Aqui a gente consegue visualizar numa rocha fossilizada a impressão, provavelmente, de uma samambaia. Então, a gente consegue ver aqui direitinho as folhas, né? Quer dizer, a impressão, na realidade, das folhas desse organismo, tá? E esse daí é um estudo da paleobotânica. Bem, o conhecimento das plantas fósseis permite compreender melhor sobre as plantas atuais e explicar a distribuição e as adaptações dos vegetais aos diversos ambientes. Aqui nessa imagem, a gente visualiza estruturas vegetais fossilizadas no estômago de um dinossauro. Olha que interessante, olha o que a gente consegue fazer na biologia, né? Então, foi encontrado um fóssil de dinossauro e ao se estudar o conteúdo que provavelmente estava no estômago dele, foi encontrada essa diversidade de estruturas vegetais. O que isso indica para a gente? Isso indica que provavelmente esse dinossauro era um herbívoro, né? E conta um pouco da história desses animais também. Bom, aqui nesse quadro, né, a gente vê as unidades de tempo, as eras, os éons, os períodos e as épocas. E do lado mais direito aqui, a gente consegue visualizar em qual momento que surgiram, provavelmente, cada um dos organismos que a gente conhece na superfície da Terra. E eu vou chamar a atenção aqui para as primeiras plantas terrestres que surgiram ali por volta do Ordoniciano há mais ou menos 450 milhões de anos, tá? Bom, essas são as primeiras plantas terrestres. Depois surgiram, vamos lá, procurar aqui as plantas com flores. Lá na frentão é que surgiram as angiospermas, né? As plantas que têm flores. E entre as primeiras plantas terrestres e as plantas com flores, houve uma grande modificação nesses organismos que compõem o reino vegetal. E essa modificação deu origem àqueles outros grupos que eu comentei com vocês. Pteridófitas, gimnospermas e, por fim, aí, as angiospermas. Bom, aqui a gente só tem mais uma imagem que representa um pouco mais sobre isso que eu estou falando, sobre esses tempos geológicos, né? E o momento em que cada um dos organismos aqui surgiu. E eu quero chamar a atenção para o homem, que foi o último, provavelmente, a surgir aí ao longo da evolução, tá? Bom, estima-se, pessoal, que as primeiras plantas provavelmente foram também os primeiros organismos pluricelulares a colonizarem o ambiente terrestre. Ou seja, a gente não tinha na superfície, por exemplo, insetos ou anfíbios. As plantas tinham que vir primeiro. Isso significa que existe uma grande dependência desses outros grupos de seres vivos em relação ao reino vegetal, tá? Bom, as algas verdes é que provavelmente deram origem às plantas. Alga não é planta, tá? As algas também fazem fotossíntese, mas elas não têm uma organização dos seus tecidos, assim como as plantas apresentam. Então, alga hoje é classificado dentro do reino protista, tá? Diferente, então, do reino plantae. E, provavelmente, um determinado grupo de organismos desse reino protista, que são as algas verdes, é que deram origem às plantas, ok? Para que essa origem das plantas acontecesse, tem que ter aí a colonização do ambiente terrestre. E para essa colonização do ambiente terrestre acontecer, foram necessárias várias adaptações contra a dessecação, por exemplo, né, porque o ambiente terrestre tem menos água do que o ambiente aquático, e essas adaptações foram surgindo ao longo
de milhares de anos, até que culminou no surgimento dos primeiros organismos que finalmente colonizaram o ambiente terrestre. Bem, falar um pouco mais sobre essas clorófitas, né, sobre essas algas verdes. Elas armazenam amido, possuem 2 tipos de clorofila. A clorofila é aquele pigmento verde que as plantas usam exatamente para poder absorver a luz solar e fazer a fotossíntese. Vem cá comigo aqui para mostrar isso para vocês. Eu trouxe aqui uma angiosperma. Como que eu sei que isso daqui é uma angiosperma? Eu não estou vendo nem flor e nem fruto. Bom, eu sei que isso daqui é uma angiosperma porque eu crio essa plantinha em casa e em determinados momentos do ano desenvolve aí flores e frutos. As flores e os frutos são estruturas reprodutivas, especialmente as flores, né? Então, não aparece o tempo todo, não é durante a vida toda da planta que ela vai apresentar flores e frutos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Para as folhas, para a cor das folhas, cor verde. Esse verde vem da clorofila, que é um pigmento fundamental para que ocorra absorção de luz solar e para que as plantas possam fazer fotossíntese. E quem que já apresentava essa clorofila? A alga verde que eu estou falando para vocês, que são os ancestrais prováveis das plantas, ok? Bom, pelo fato das algas não apresentarem diferenciação de tecido, é que a gente não pode incluir esses organismos no reino Plantae, tá? Então, não tem epiderme, por exemplo, não tem nada disso nas algas. Então, não tem diferenciação tecidual. Por isso, algas são consideradas organismos pertencentes ao reino protista, ok? Bem, no significado mais moderno, as plantas são seres pluricelulares, eucariontes, que apareceram no ambiente terrestre há aproximadamente 450 milhões de anos, ok? Como eu já falei para vocês, deixei aqui no slide só para deixar mais registradinho, tá? Eu espero que você esteja anotando tudo que eu estou falando, hein? Você está anotando? Não deixe de anotar, não. E anota as dúvidas para você tirar no Tira Dúvidas, tá bom? Então, tá bom. Bom, aqui a gente ainda tem um pouco mais sobre essa paleobotânica e também sobre a evolução das florestas. No período do Carbonífero, a gente tinha grandes florestas de samambaias, tá? Samambaias enormes que colonizavam principalmente esses ambientes antigamente. Na era Mesozoica, que é conhecida como a Era dos Dinossauros, existia a convivência desses animais, desses grandes répteis, com pinheiros, né, que já são as gimnospermas. Lembra, as samambaias são as pteridófitas e na era seguinte, né, no momento seguinte, surgem as pteridófitas junto com os dinossauros, né, que convivem, melhor dizendo, junto com os dinossauros. E na era Mesozoica surgem aí provavelmente as angiospermas, que dominavam a paisagem, tá? Junto aí ainda com esses répteis enormes que eram os dinossauros. Bom, eu vou dar uma pausa aqui agora nesse slide para explicar com um pouco mais de profundidade como que provavelmente aconteceu a evolução desses grupos de plantas, tá? Então, o que a gente observa aqui? Provavelmente o ancestral das plantas é uma alga verde, tá? A alga verde pertencente aí ao reino protista, não apresenta tecidos verdadeiros e também os gametas desses talos aqui, produzidos por esses talos, não são protegidos por nada, tá? A proteção desses gametas surgiu nas briófitas, beleza? A proteção dos gametas não, a proteção do embrião, tá? Eu falei errado aqui para vocês. A proteção do embrião surgiu nas pteridófitas. Lá em algas, esse embrião não é protegido. E por que ele não precisa dessa proteção? Porque as algas estão dentro do ambiente aquático,
tá? E o fato das plantas colonizarem o ambiente terrestre está ligado diretamente a essa proteção do embrião contra desidratação, ressecamento, enfim. Bom, e aí surgem então os musgos, né, que são os principais representantes das briófitas. São plantas, pessoal, que apresentam 1 centímetro, 1,5 cm de altura. São plantas bem pequenas, né? Como eu falei para vocês no início dessa aula, a gente precisa usar uma lupa para ver em detalhes como que essas plantinhas são. As briófitas nem têm folhas verdadeiras, nem têm um caule verdadeiro, de tão simples que essas plantas são, tá? Bom, aí a gente tem um ponto aqui de um ancestral em comum que provavelmente ajudou na evolução aqui e produção das pteridófitas. O que as pteridófitas têm de novidade evolutiva? As pteridófitas apresentam tecidos de condução de seiva, tá? Esses tecidos de condução permitem que esses organismos cresçam mais, tá? E esse crescimento, esse maior porte é muito observado nas samambaias, nas avencas, nas samambaias gigantes, que formavam verdadeiras florestas em tempos mais passados, né? Enfim. Mais um ponto aqui de ancestralidade, né? Agora a gente tem as gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, são as sequoias. As gimnospermas apresentam sementes nuas. Aliás, gimnospermas e angiospermas formam um grupo que a gente chama de espermatófitas, exatamente porque é um grupo que são dois, né, grupos de plantas que produzem sementes, tá? Então são chamados de espermatófitas. Só que as gimnospermas apresentam sementes nuas, ou seja, não tem fruto protegendo aquela semente, tá? Já as angiospermas, tem um ancestral em comum aqui, apresentam frutos e dentro do fruto a gente encontra as sementes. Então é uma semente protegida por esse fruto, tá? Nas próximas aulas a gente vai entender com bastante detalhe, mais profundidade, o porquê que flores e frutos são tão importantes para as angiospermas. Bom, sobre as características evolutivas mais importantes no reino vegetal, a gente tem, em primeiro lugar, a aquisição de um sistema de tecidos condutores que ajudam a conduzir água, tá? Junto com glicose, sais minerais, ou seja, seiva bruta e seiva elaborada por dentro do organismo da planta. Isso é muito útil porque facilita a distribuição de nutrientes, tá? Além disso, a gente tem a aquisição de camadas impermeabilizantes na cutina das folhas e dos caules. Bom, se a gente observar com detalhe as plantas terrestres, com exceção das briófitas, a gente vê uma camada de cutícula e de cera sobre essas folhas. Essa cutícula e essa cera impedem que a planta desidrate com facilidade, tá? Uma importante adaptação para o ambiente terrestre. A gente ainda tem a aquisição de estômatos nas folhas. Isso daqui, pessoal, é uma micrografia, então uma imagem feita usando um microscópio. E essas estruturinhas aqui, ó, que parecem 2 balõezinhos, são estômatos, que permitem que as plantas troquem gases entre os tecidos internos e a atmosfera. O gás carbônico, por exemplo, que é muito útil para a fotossíntese, é obtido exatamente quando os estômatos estão abertos, tá? A transpiração também acontece através dos estômatos, principalmente. Transpiração é perda de água por evaporação, ok? Bom, aquisição de sementes e aquisição de flores são exclusivas de angiospermas, são estruturas reprodutivas. Dentro da semente, eu costumo dizer que tem lá o bebê plantinha, que é o embrião da planta.
E é útil, né, ter uma semente, porque o embrião se alimenta do endosperma, daquela substância que fica ali na semente, e consegue se desenvolver. Já as flores ajudam as plantas a fazer reprodução cruzada, polinização cruzada, aumentando a variabilidade genética e a possibilidade, a capacidade de adaptação desses organismos, ok? Bom, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a célula vegetal. Eu vou ficando por aqui, deixo o meu carinho para vocês, estou com saudades. Um beijo para esses milhões de alunos que nos assistem. Obrigada, até lá!